René Descartes, de 1596 a 1650, penso logo existo. René Descartes é considerado por muitos o pai da filosofia moderna. Ele nasceu em 1596 na pequena cidade francesa de La Haye. Sua mãe morreu durante seu primeiro ano de vida. O pai era um aristocrata que fazia questão de oferecer uma boa educação aos filhos. Aos 8 anos Descartes foi enviado a uma escola jesuíta onde se familiarizou com lógica, retórica, metafísica, astronomia, música, ética e filosofia natural. Aos 22 anos graduou-se em Direito pela Universidade de Poitiers, onde alguns acreditam que Descartes passou por uma crise nervosa, e começou a estudar teologia e medicina. Ele não foi adiante por muito tempo nesses estudos, alegando que queria descobrir o mundo e o conhecimento que estava dentro dele próprio. Alistou-se então no exército, como qual teve a oportunidade de viajar. Nas horas vagas estudava matemática. Descartes acabou se tornando amigo do famoso filósofo e matemático Isaac Dieckmann, que estava tentando criar um método que somasse a física e a matemática. Na noite de 10 de novembro de 1619 teve 3 sonhos ou visões que mudariam o curso de sua vida e a filosofia. A partir desses sonhos ele tomou a decisão de devotar sua vida à transformação do conhecimento como a matemática e a ciência. E começou com a filosofia porque essa era a raiz de todas as outras ciências. Descartes passou a escrever então o livro Regras para a Orientação do Espírito, que apresentava o seu novo método para o pensamento. O tratado nunca foi concluído. Ele só completou a primeira das 3 partes, cada uma era composta por 12 regras. A obra foi publicada postumamente em 1684. Discurso do método. Em seu primeiro e mais famoso trabalho Discurso do método, Descartes discuteu o primeiro conjunto de regras que criou no livro Regras para a Orientação do Espírito e como sua perspectiva fazia com que duvidasse de tudo o que sabia. Então demonstrou como suas regras poderiam solucionar problemas profundos e complexos como a existência de Deus, o dualismo e a existência pessoal, de onde surgiu o conceito penso logo existo. Conforme Descartes continuou a escrever, sua fama cresceu. Seu livro Meditações sobre Filosofia, primeira publicado em 1641, enfrentava as objeções feitas às suas descobertas apresentadas no discurso e introduzia uma forma circular de lógica conhecida como círculo cartesiano. A obra Princípios da Filosofia, publicada em 1644 e lida por toda a Europa, tentava encontrar a fundação matemática do universo. Em Estocolmo, na Suécia, trabalhando como tutor da rainha, Descartes morreu de pneumonia. Embora fosse um católico devoto, seu trabalho colidiu com a ideologia da Igreja e após a sua morte suas obras foram colocadas no índex dos livros proibidos pela Igreja Católica. Os temas filosóficos de René Descartes. Pensamento e razão. Descartes é mais famoso por sua afirmação cogito ergo sum, traduzida para penso logo existo. Segundo ele, o ato de pensar é prova da existência individual. Afirma que o pensamento e a razão são a essência da condição humana porque, embora ninguém possa ter certeza de nenhuma outra parte da existência, um indivíduo sempre pode estar certo de que tem pensamentos e razão. Para que os pensamentos existam tem de haver uma fonte para o pensamento, assim se uma pessoa pensa ela tem de existir. Para Descartes os humanos têm também a capacidade da razão, sem ela o indivíduo simplesmente não seria humano. Ele acreditava que era pela habilidade da razão que os humanos conquistavam o verdadeiro conhecimento e confiança na ciência. Seu pressuposto de que razão é um talento natural com que todas as pessoas nascem o levou a escrever sobre questões filosóficas muito complexas de um modo compreensível por todos. De vez em quando até escreve seus trabalhos em francês e não em latim, a língua usada pelos acadêmicos, para que pudesse ser lido pelas massas.
Descartes apresentava argumentos como um fluxo mentalógico tão veloz que era difícil acompanhar. Acreditava que todo o problema poderia ser dividido em partes menores e que eles poderiam ser convertidos em equações abstratas. Ao fazer isso, a pessoa conseguia eliminar a questão da percepção sensorial, que, de acordo com Descartes, era incerta, deixando que a razão objetiva solucionasse a questão. Tendo em vista que a percepção sensorial era certa, o único ponto do qual Descartes podia realmente ter certeza era que as pessoas pensam. Dessa forma, o pensamento e a razão são a essência de todos os seres humanos. E como existe uma diferença entre a razão pura e a percepção sensorial, ele argumentava que isso deve ser a existência da alma. A existência de Deus, assim que conseguiu estabelecer que o homem existe unicamente como ser pensante. Descartes começou a buscar por outra verdade autoevidente. Ele concluiu que a percepção e a imaginação tinham de existir porque eram modos da consciência interna somente, mas isso não significava que contivessem qualquer verdade. Assim concluiu também que a única maneira de obter conhecimento das outras coisas é pelo conhecimento de Deus. Segundo ele, como Deus é perfeito, é impossível para ele enganar alguém. Afirmava ainda que, apesar de ser imperfeito como ser humano, ser capaz de conceber a noção de perfeição queria dizer que a perfeição existia, e essa perfeição é Deus. O problema mente-corpo. Descartes também ficou famoso por propor o dualismo da substância, também conhecido como dualismo cartesiano. Isto é, a ideia de que a mente e o corpo eram substâncias separadas. Ele acreditava que a mente racional estava no controle do corpo, mas que o corpo podia influenciar a mente a agir irracionalmente. Por exemplo, quando uma pessoa age com paixão. De acordo com esse filósofo, o corpo e a mente interagiam na glândula pineal, que ele chamava de a sede da alma. Para ele, assim como a alma, a glândula pineal era uma parte unitária do cérebro. Embora a ciência atual demonstre que ela também tem dois hemisférios, e sua localização próxima aos ventrículos é perfeita para que influencie os nervos que controlam o corpo. A seguir está a ilustração de Descartes para o dualismo. Os órgãos sensoriais transmitem as informações para a glândula pineal no cérebro e então essas informações são enviadas ao espírito.